desde já, queria agradecer a João pela maravilhosa entrevista. Segundo, eu queria agradecer ao Sebrinha por ter gravado a entrevista inteira. Foi perfeito, adorei. Ficou muito bom. Quero entrevistar eles dois mais uma vez com outras perguntas e tal. E terceiro, eu queria falar sobre a entrevista. Entrevista não, sobre a gameplay que eu e o João a gente fez para o canal do Sebrinha. Muito boa. A gente adorou ficar vendo lá o Sebrinha jogando. Foi um estilo totalmente diferente de gameplay se vocês já estão acostumados a ver, né? Daqueles youtubers todos e tal. Tá. Então vai lá, tá tudo aqui na descrição, o link do canal do Sabrinha, o Instagram do João, o meu Instagram, os discos dos dois que ficaram ótimos, quero entrevistar vocês de novo. Muito obrigado desde já a todos os envolvidos, né, os dois. E bom, vai lá, fica com a entrevista que é muito boa. Estamos com uma entrevista muito mais que interessante, legal e divertida. Vocês conseguem ver Aí, ó. pela animação. Bom, estamos com o dono do Beatles Fotos BR. Estamos com o dono, Olha! provavelmente pode comentar aqui, então eu peço para vocês verem, porque é muito divertido. Estamos aqui Caralho, com o maluco Ongas. levantou minha autoestima aqui. Caralho! Bom, como vocês já sabem pelo episódio, não sei se você assistiu, João, mas são Assisti. 4 E eu perguntas básicas. fiquei feliz que o Sebrinha falou, você perguntou pra ele qual que é o disco mais da hora que ele produziu, foi o Influences. Nossa, aí eu fiquei feliz mesmo. Porra. Bom, Manda. são 4 perguntas básicas, que é para moldar uma conversa, como a gente tinha feito naquele podcast que não foi pro ar. E aí Tá eu vou colocar uma pergunta certo. depois no final, Por que faltando não foi pro ar, inclusive? Essa é a pergunta que eu tenho pra você. Aí e o jogo virou. o bagulho sumiu. Eu comecei a editar, aí eu Ah, ganhei ele. Tipo, no outro dia ele sumiu. Aí tá. tá, pera, os dois que a gente fez um Não, o segundo gravou. com, O segundo, com Seabrinha também. mas aí o segundo foi você que gravou. Foi? Puta, devo ter perdido a gravação também, não sei. Bom, Não, sei lá, tá aí. É só eu procurar, na verdade. tá na vida. Mas foi muito ruim também, não vale a pena. Vale a pena ouvir. Qualquer dia Manda. disponibiliza pra vocês ouvirem. Tá. A primeira pergunta é assim: você fez 2 álbuns, certo? É a mesma pergunta que eu fiz pra você mais ou menos. Isso, exato. Qual o melhor pra você, ou de melhor você conseguiu se expressar melhor? Hum, tá. Melhor, com certeza, é o Influences, que foi muito bom. Mas, talvez eu tenha conseguido me expressar melhor no Desgastado, que E é é, muito tá, também. depende. Não, não, é porque é complicado, mas eu acho que os dois tiveram letras interessantes até. Não vou subir minha bola, né? Mas eu acho que talvez o Influências, a parte musical tá bem melhor, que foi feita pelo Seabrinha, obviamente. A parte vocal também tá bem melhor, que foi feita pelo Seabrinha. Só que eu acho que tem uma coisa muito interessante também que eu acho que encaixou muito eu ter feito o disco da forma que eu fiz, o Desgastado, tô falando, que eu fiz, né, guitarra desplugada, só minha voz e a letra. Era tipo basicamente só isso. E Eu foi achei uma uma forma. forma muito foi tipo assim, não é um disco legal de ouvir, eu não acho. Até porque eu não ouvi o disco. Eu gravei, mandei pro Sebrinha, ele postou e eu não ouvi depois disso. Só deixei lá. Mas foi muito importante para mim me expressar por aquela forma. Foi tipo mais legal porque eu que estava fazendo aquilo. Eu fiz, né? Tipo a letra e a música. Sim. Agora, já o influencer eu fiz a letra, que a letra realmente foi importante. O processo de fazer a letra foi interessante. Só que, né? O Sebrinha aqui ia fazer, então não ia fazer muita diferença para mim. Uhum. Tanto é que eu Só. não participei do processo É, de produção do disco. Hum, travou tua voz legal agora. Agora eu me fudi. é. Bom, aqui é uma Mas- pergunta. Não, aqui, assim, eu vou te fazer uma pergunta que não tá bem aqui no. Não tá bem aqui Olha, no texto, né? Mas, assim, improvisação. cara, deixa eu fazer uma pergunta. Aquela capa do Desgastado, como é que foi? Tá. Interessante me perguntar isso. É que eu acho que assim, era uma. Assim, sei lá. Mas é porque tinha a casa da minha tia lá, aí sempre teve aquele Fusca lá, que é o Fusca da família, daí foi meio que deixar abandonado lá.
Meu pai sempre, vamos dar uma olhada como é que tá lá. A gente abriu, tirei foto. Foi isso, basicamente. E tipo assim, é uma imagem que pode ser meio assustador assim, se você olhar, tipo, não é uma imagem muito convidativa para você ouvir o álbum. Realmente não é, mas eu não pensei nisso. É porque uma imagem que, por mais que não pareça muito, é uma imagem muito forte, tipo, o Fusca todo destruído, todo fodido. E que eu acho que tem muito a ver com as letras, porque inclusive tem a ver com o nome, desgastado, porra toda. É, é toda uma construção que por mais que não tenha não pensei muito, mas são coisas que se encaixam, entendeu? A letra com a foto com o nome, foi um conceito de álbum assim, ok. Eu achei interessante eu ter feito. Porque, na verdade, o Influências tem muita coisa diferente, são músicas muito diferentes da outra, são letras que eu estava em fases diferentes da minha vida. Já o disco Desgastado eu fiz em uma semana, as músicas são bem parecidas uma com a outra, a letra falando de basicamente a mesma coisa. Então, tipo, o Eu acho que a conceito de questão álbum bem é mais trabalhada. complexo no Desgastado. Eu acho que se fosse melhor trabalhado, chamasse Seabinha pra. Eu acho que você poderia fazer uma regravação dessa música, do álbum inteiro. Ah, mas é Aí você chama o porque Seabrinha. eu acho que daí ia cagar todo o álbum. Não era o que eu queria. Que é isso, exatamente isso que eu tô falando. Tipo, o álbum é bom tipo, não é bom, né? Mas ele, tipo assim, eu consegui fazer o que eu queria porque ele tá do jeito que ele tá. E se eu mudar alguma coisa ali, ele vai cagar. Porque o conceito inteiro do disco é esse. A letra, a letra toda ela só vai encaixar naquele tipo de música no jeito que foi feito. Se fizer de uma forma diferente, não vai ficar legal. Eu não tô interessado se, tipo, sei lá, se qualquer outra pessoa não gostou do disco. Não me interessa. Foda-se, sinceramente. Nem eu gostei do disco, mas eu gostei de fazer o disco. Eu gostei do conceito do disco, de como tudo. Porque eu sempre eu pensei muito nisso e acho que eu cumpri isso que eu queria. Se é um disco que é legal de ouvir, aí eu já acho que não. Acho que é um disco horrível de se ouvir. Mas, sei lá, não me importa muito isso, inclusive. Sei lá, ninguém vai ouvir, muito menos eu, mas não é para isso que eu fiz aquele especificamente. Então, é uma forma de expressar para mim mesmo. E quando eu estou fazendo a música, eu já estou expressando. Eu postei porque eu acho interessante, é uma experiência legal, e eu fiz. Só isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Não. Então tá. Bom, segunda pergunta aqui. Qual é a melhor música que você escreveu pra você? Porque as letras do Influencer são suas, a maioria, né, a grande maioria, Yeah. e todas as do Desgastado também. E Hum. qual a melhor que você já fez? Mesmo que você não tenha postado. Puta, complicado isso aí. Caralho. Eu não sei, na verdade. Eu acho que Rotina foi uma música muito que eu cheguei onde eu queria chegar. Que a Rotina, na verdade, no começo eram músicas muito separadas. Que para quem não sabe, tem o começo falando sobre rotina e tudo mais. Aí tem depois a história completa de cada personagem fictício que eu criei, né? Então, e cada personagem daquele era uma música inteira. Tipo, Ah, primeiro eu tinha uma música que falava sobre uma pessoa que tava, sei lá, desgastada aí de novo a palavra. Tava perdida no trabalho, esse tipo de coisa, não tava interessada em fazer mais o que tava fazendo, e era uma música inteira sobre isso. Aí eu comprimi ela num só num refrãozinho ali, sei lá, numa estrofe. E daí ficou assim, eu acho que ela ficou bem construída, inclusive, e a letra não é totalmente minha. Tipo, o conceito todo é meu, tipo, eu escrevi a base toda da música. Aí eu pedi para uma amiga minha, a Sara, que ela tem uma página de Beatles também, que
É Rei, underline Maca, S2, eu acho que é isso. Posso ter errado, talvez o underline, mas é isso aí. E eu mandei para ela e ela ajeitou algumas frases só, mas que fizeram, que mudaram bastante, assim, fez todo sentido na música, fez o sentido que eu precisava. E é isso. Ok. Bom, Tô me alongando demais, né? Não devia, mas tá, continua. não, pode falar. Aqui pergunta pra você, você tem que responder. Né? O Tá importante é isso, certo. deixar claro. Bom, você toca alguns instrumentos de baixo, certo? Mas o que você me falou, o baixo foi um dos últimos instrumentos que você foi aprender a tocar. Tô enganado. Não, na verdade, o baixo é o único instrumento que eu sei tocar direito. É isso. O resto eu dou uma arranhada, mas é que tipo, eu toquei guitarra barra violão, sei lá, que é uma guitarra mesmo, só que é muito mais violão do que guitarra, mas é, eu toquei porque precisava, não dava para botar um baixo naquela música e eu precisava fazer. Eu senti que o disco tinha que ser feito por mim só, não podia ter mão de outra pessoa, porque daí ia distanciar muito da ideia original do disco. Então, eu toquei lá guitarra porque eu meio que precisava, mas eu não, eu longe de tocar bem. E nem baixo também. Baixo eu toco, mais ou menos. Só que é o instrumento que eu comecei a tocar, né? E tô tocando aí até hoje e toco decentemente. Não diria que toco bem, mas também não toco mal pra caralho. Toco decentemente. E guitarra eu dou aquela arranhada, né? Isso Sim. aí. E como você teve a ideia de tocar baixo, mais ou menos? Como você pensou assim, quero É tocar porque, na baixo. verdade, primeiro que eu achava guitarra muito comum. Todo mundo tocava e não tinha muito interesse. Daí Você não eu queria muito. Meu amigo tinha começado ele comprou uma guitarra. Aí ele que meio que me introduziu a começar a tocar. Ele me incentivou a começar a tocar um instrumento. Aí no dia que eu tava conversando com ele por WhatsApp, eu tava num restaurante e tal. Aí tinha um show de uma banda acontecendo. Aí eu olhava os instrumentos assim. Aí eu vi o cara tocando baixo, aquele gravão fudido saindo. Aí eu, puta, é isso aí, e pronto. E também na época tava, até hoje, né? Mas na época tava estourando o Dave 504, que sei. eu já assistia antes de começar a tocar. Então, meio que tudo isso me. Porque não é algo comum, né? E normalmente não é assim que se começa na música. Se começa tocando violão ou guitarra. Mas eu É, comecei pelo baixo. Não sei por que também, mas é isso aí. é que o baixo é um instrumento meio diferente, né? É um meio que É, instrumento. Gente, não comum. É pouca gente que sabe tocar baixo. Pouca gente tem interesse de aprender a tocar baixo. exato. Né? E justamente por isso, porque era um instrumento que eu não sabia muito. Se me perguntassem para mim, 2 anos atrás, se para localizar numa banda o baixo, talvez eu ia. Ou sei lá, mostrasse um baixo, eu ia falar que era uma guitarra, algumas coisas assim. Mas é porque é Muito tipo assim. Mas sei lá, tipo, vai começar a tocar guitarra. Nossa, você vai começar a tocar o que todo mundo já sabe, tá ligado? E o baixo, às vezes, tipo, é um instrumento muito mais interessante, que tem coisas muito interessantes a serem exploradas, tem muitas coisas interessantes que já foram exploradas, mas ninguém dá muito valor, tipo o slap. E é algo muito novo para mim fazer um slap num baixo. É uma técnica muito diferente de qualquer outro instrumento. Não tem uma técnica diferente no nível do slap do baixo, entendeu? Uhum. Bom, como você tem uma página sobre os Beatles, né? Eu Exato. queria saber uma banda inspiração sem ser os Beatles. Puta. Tá. Minha inspiração. Eu tô. Ih, rapaz. Tá, inspiração em que sentido? Bom, tipo,
putz, esses caras são muito bons, eu preciso tocar aqui nesse cara, por exemplo, eu preciso tocar como Tá, essa música tem que ser muito parecida, porque eu gosto pra caramba, é bem meu tá, estilo. beleza. Tem o Terno, que é uma banda brasileira e índia, eu acho. Não sei, não tem um rótulo específico para a banda. Mas, assim, não especificamente. O som que eles fazem é muito peculiar. Eu acho que não é um som que eu, assim, conseguiria chegar próximo num disco. E não, mas os caras são foda. Aí o Tim Bernardes, especificamente, ele fez um disco solo, Recomeçar. E, porra. Aquilo ali foi. Caralho, eu queria ter feito aquele disco. Assim, pô, sinceramente. Aí, mas no mais são eles. E daí, eu acho que é só isso mesmo. Tipo, são os grandes que eu tenho muita inspiração. Tem uns outros artistas que eu só, tipo, escuto, mas não tem muita Eu também acho diferença. melhor sobre o terno do que você estar tipo, ah, tá, se não é os Beatles, eu sou o Queen, ou Red Hot Chili Peppers, ou Rolling Stones. Assim também é mais fácil, né? Você citar os caras que já Pois estão é. uma É, banda não. brasileira atual ainda, então Inclusive, recomendo vocês escutarem, hein? Foda pra caralho, galera. vou deixar aqui o link aqui embaixo do o terno, dos seus álbuns, da sua página, Não, dos meus álbuns não, deixa só da página. Ninguém quer ser torturado, não. seu podcast. Vou deixar aqui. Tá, tá, ele tá meio morto, mas beleza. Ah, Então, sei lá, escuta os episódios antigos, até que não é ruim, não. Mas não, sei lá, eu não tô sem assunto. Então talvez vai ficar um tempo sem no episódio novo aí, mas tem bastante episódio já, então escuta os velhos mesmo. É isso bom, aí. a última pergunta, que é sobre uma história que provavelmente quase ninguém tem, isso daqui eu tô deixando bem de lado mesmo, que é uma Hum, história curiosa, que eu fiz. É quase a mesma pergunta que eu fiz pro Sabrinha na última entrevista. Que hum. assim, se tem uma história engraçada com show ou com banda, ou alguma coisa assim, inusitado. Não, não, porque foi muito tranquilo, né, muito bosta. Sei lá, foi tipo, não teve nada demais. A gente treinou, saiu, Porque toda tocou, banda começa foda-se. treinando pra nada, né? Que toda banda começa ensaiando sem ter sido chamada pro show, por exemplo. Mas assim, não tem. Mas eu montando, né, acho que já montei duas bandas, já tem uma certa. Já sempre tem aquelas coisas, sempre tem um que enrola pra cacete, que Porra, fala. que fura o show e tudo mais. Que fala que não vai fazer disco porque o áudio ficou ruim, né? Pois é, né? Pois é, né? Mas tem esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa é super normal. E tem uma história que eu até ia pensar em falar, mas é muita treta e não é muito interessante. Já me fudi falando isso, então melhor não. Foi mal, vocês vão ficar sem a história. Ninguém sabe dessa história praticamente. Então vocês vão ficar sem mesmo. Então, Mas não tem muito a ver com a banda, tem a ver com os integrantes da banda. Então, tanto faz também. bom, em tudo foi isso. Muito obrigado para você que assistiu barra ouviu até aqui, né? É isso aí. Então, vai lá na conta dele no Instagram, BeatlesFotosBR, na minha conta no Instagram. Vai lá dar uma olhada nos discos dele e Não vão, não. Faces e o Desgastado, que eu acho que vale a pena dar uma olhada no trabalho Não dele. vai, não faz isso. Não bota o link, velho. Podcast. Nossa, não faz isso. Muito obrigado e valeu.